Bom, boa noite e obrigada pela presença. Hoje nós temos aqui a nossa continuação do livro-texto. Nós temos hoje uma sessão muito importante, onde mais uma vez frisa da metafísica do curso, e ela é tão importante que eu faço assim questão que a gente veja ela palavra por palavra, cada linha aqui desse texto que Jesus vai compartilhar e que ele compartilha conosco nessas duas emoções, porque por detrás dessas informações está, mais uma vez, um deslocamento de consciência de quem nós realmente somos e uma maneira prática de como que podemos olhar para as pessoas dentro aqui do sonho, dentro do mundo, e de uma maneira que estaremos permitindo que a correção aconteça por detrás do nosso pensamento. Então, por isso, essa tão importante são essas duas emoções. E antes de iniciar, então, convido a quem estiver ouvindo, quem está presente, para nós vermos e fazermos a nossa entrega ao Espírito Santo, porque é dele que queremos ouvir o que realmente nos é compartilhado nessa sessão. E assim nós estamos prontos, então, para vermos essa descrição de uma metafísica de quem nós realmente somos. Isso está por detrás, subjacente, aqui dessa nossa sessão. Então, é a sessão 5, as duas emoções, dentro do capítulo 13, que é o mundo sem culpa. E ela inicia aqui, Jesus nos falando que eu disse que tens apenas duas emoções, amor e medo. Então, hoje Jesus vai basicamente se estender em cima dessas emoções, e como nós vamos ver, todas as emoções que nós podemos conceber, elas estão dentro dessas duas emoções. Tudo que não é amor está dentro do medo, mas a emoção, Jesus está falando aqui da emoção que a nossa mente consegue sentir. Ele não está falando da emoção do personagem aqui, como ele vai falar mais tarde, que ao personagem parece que temos dezenas de emoções, e cada uma diferindo uma da outra a cada minuto, a cada instante, a cada informação. Mas, na realidade, a nível de mente, a nível de quem nós realmente somos, a mente, ela só consegue ter duas emoções. E uma é imutável, mas em constante intercâmbio, sendo oferecida pelo eterno ao eterno. Então, o que é imutável? Deus, o amor. Então, você só tem duas. E o amor e medo, o amor, ele é imutável, mas em constante intercâmbio. Então, o amor não é estagnado, o amor não é parado, e não existe amor que não seja dado e recebido. Então, Deus nos criou dentro dessa característica do que é o amor. E assim, o amor, ela é oferecida pelo eterno ao eterno. Então, a parte da nossa mente que ainda está ligada ao eterno, ou que representa a verdade, o eterno, ela está em constante intercâmbio com as outras partes de mentes dos nossos irmãos, que também está ligada ao eterno. Então, o amor é uma condição do céu, e os reflexos disso acontecem aqui também, dentro da mente dividida, e esse reflexo, então, é o que o Espírito Santo vê de cada um. Então, nesse intercâmbio do amor, essa emoção amor, ela se estende, pois aumenta na medida em que é dada. Igual a criação do céu, que é uma extensão
constante de amor e recebimento de amor, também aqui no sonho. Os reflexos, eles são dados e recebidos a todo momento. A emoção, a outra, que é o medo, assume muitas formas, pois o conteúdo das ilusões individuais difere enormemente. Então, medo, escassez, arrogância, orgulho, ciúmes, seja qual for o sentimento que não é amor, ele está dentro do medo. Então, a agressão, o ataque, a defesa, tudo está dentro do medo, porque, como ele diz aqui, as ilusões individuais, elas diferem muito. O ego fez assim porque a subdivisão e as divisões, elas atendem à ideia do ego de nos manter distraídos nisso e de manter a separação através da separação, inclusive dos sentimentos, como se a cada momento e a cada instante, e em cada ocasião, tivéssemos uma reação diferente. Mas tudo ainda está dentro do medo. Então, a mente tem medo, o amor. O personagem que foi projetado pela mente, ele tem milhões de maneiras de expressar esse medo. Então, elas diferem enormemente, mas elas têm uma coisa em comum: são todas insanas. Tudo que vem do medo é insano. Ter medo de escassez, ter medo de adoecer, ter medo de perder uma pessoa querida, ter medo de envelhecer, enfim, seja o que for, tudo é insano, porque nós somos mente, nós não somos corpo. Então, todas as reações que vêm do medo, elas vêm para confirmar que a nossa identidade é corpo e não mente. E nisso nós estamos negando o ser que nós somos, nós estamos negando a nós mesmos quem que nós somos. E esses sentimentos que comprovam que nós seríamos, então, esse outro ser, esse ser físico e psicológico dentro de um corpo, todas as reações que esse ser sente, uma vez identificado com a ilusão, tudo é insanidade. Tudo isso é insano. Só o que é reflexo do amor é que é verdadeiro, e o Espírito Santo o eleva à condição de criação do céu. Então, falando ainda do medo, são feitas de cenas que não se pode ver, de sons que não se pode ouvir. Então, lembra que nós somos mente. Se nós somos mente, quem que ouve aqui dentro do mundo? Ou quem que produz som? O corpo. É o corpo, o que nós, aparentemente, como indivíduos, ouvimos e enxergamos e vemos ou falamos, é através do corpo. Mas o corpo é um instrumento de comunicação e não o nosso ser. Se nós o tomarmos equivocadamente para ser o nosso ser, aparentemente nós podemos enxergar com os olhos, podemos ouvir com os ouvidos, mas na verdade estaremos vendo cenas que não se pode ver. O que não se pode ver? Dentro da ilusão se vê sim, nós vemos o mundo físico, dentro da ilusão nós escutamos sons, nós temos reações, mas isso não é a realidade da criação de Deus. Então, na verdade, nós não estamos ouvindo nada, nós estamos dormindo como Cristos, sonhando com um personagem, se identificando com esse personagem dentro do sonho, e esse personagem dentro do sonho, aparentemente, é esse que enxerga e escuta. Mas, na verdade, falando da realidade da criação de Deus, que é a única criação real, nós não estamos nem vendo nada, nem ouvindo nada, quando no nosso pensamento aceitamos como real os personagens dentro do sonho, como se esses fossem a realidade da criação. Então, os sons que não podem ser ouvidos nem vistos, elas compõem um mundo privado que não pode ser compartilhado. Então, o mundo que os sentidos físicos nos mostram é um mundo que não pode ser compartilhado, porque cada um tem a sua própria reação.
Eu não posso sentir o que meu irmão sente. Ninguém sente, ele pode até dizer que que sente a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Ninguém consegue ver e sentir o que o outro está sentindo, porque isso é uma interpretação e não um fato. O mundo é uma interpretação. Primeiro ele foi projetado para depois ser visto. Então, se ele foi projetado, se ele é uma projeção, é preciso ter um aparelho para olhá-lo, para ver, para interpretá-lo. E o corpo está servindo para essa finalidade. Só que é um mundo, como ele diz aqui, um mundo privado que não pode ser compartilhado, porque ele não é real. Tudo que Deus cria, tudo que o amor é, pode ser compartilhado, porque o amor só existe pelo compartilhar. A criação é o compartilhar. Já esse mundo de sons e de visão que os sentidos físicos nos mostram, que a mente que se projetou para dentro de um corpo acredita que é um corpo e ela enxerga, na verdade é um mundo privado projetado para cada consciência individual. Então, é uma percepção, uma interpretação que cada um tem, e sendo interpretação, não é real, não pode ser compartilhado, pois são significativas apenas para quem as faz e, portanto, não tem absolutamente qualquer significado. Só quem está percebendo através dos sentidos físicos, só para o perceptor faz sentido. Mas ele não pode sequer compartilhar isso. Então, se não pode ser compartilhado, não é criação. Se não é criação, não tem significado. Nesse mundo, o autor dessas ilusões move-se sozinho, pois só ele as percebe. Essa é a realidade de toda consciência individual. Nós podemos ter aliados aqui no mundo, que nós chamamos de amigos, nós podemos ter apoio familiar, então, de amigos e psicológico, mas, na verdade, cada consciência move-se sozinho por esse mundo, porque ninguém pode compartilhar o que realmente está sentindo, porque está sentindo uma interpretação que fez do mundo e não um fato. Porque o mundo projetado não é um fato. Fato é o mundo que Deus criou. Se eu estou vendo um mundo que eu imaginei, que a mente imaginou, e eu estou aliada a isso, interpretando esse mundo, então eu dependo da minha própria interpretação. Então, na verdade, estou sozinho nessa interpretação, e isso explica o sentimento de todos que vêm a se identificar como um ser individual. Em algum momento, todos já se perceberam como se estivessem vagando sozinhos no mundo, como se lhes faltasse algo, como se isso não é a completeza. E agora no parágrafo 2, Jesus explicando, então, já dentro aqui do sonho da consciência individual, o resultado da consciência individual. A mente, ela projeta o mundo, e como cada um é uma interpretação, é uma projeção de uma consciência, de um pedaço de consciência dessa mente, como que agora a consciência individual funciona. Cada um povoa o seu mundo com figuras do seu passado individual, e é por causa disso que os mundos privados diferem. Então, cada pessoa, cada indivíduo, ele tem a sua interpretação sempre baseada no passado. Se eu tenho algo contra o meu irmão, é contra o passado dele. Mesmo que aparentemente nessa vida eu nunca tenha encontrado essa pessoa, mas de repente eu sinto uma aversão para ele, ou ao contrário, também eu sinto uma atração, é porque pode ter sido num passado não necessariamente desse sonho, mas de uma outra sala de aula na qual havíamos nos encontrado, mas sempre é o meu passado, é o que eu guardei ainda no inconsciente. E agora, ou quando é um passado recente, bem no consciente mesmo. E é baseado nesse passado que nós reagimos aos nossos irmãos. Então, quando
nós aparentemente amamos alguém, é porque nós ou barganhamos por esse amor, ou recebemos um bem e algo que nos fez bem e queremos oferecer em troca, ou barganhamos por segurança, como é o caso de familiares, e queremos ganhar um benefício da segurança de volta, mas sempre baseado na nossa própria interpretação do passado, e esse passado, ele também não é um fato, ele é a nossa interpretação que nós guardamos e não aquilo que de fato aconteceu. Por isso que é possível que sobre o mesmo ocorrido alguém tenha guardado um sentimento que ele considere bom ou agradável do passado e outro considere, então, catastrófico, ou o outro ficou ferido com aquilo. Então, cada um tem a sua interpretação. No entanto, as figuras que ele vê nunca foram reais, pois são feitas apenas de suas próprias reações aos seus irmãos e não incluem as reações que eles têm a ele. Então, cada vez que eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, por exemplo, eu poderia dizer que no passado o meu irmão me xingou, me agrediu verbalmente. Na verdade, o que eu tenho contra ele, no momento atual, eu lembro dele e me dá uma repugnância contra ele, é porque eu estou vendo a minha reação que eu tive no passado, quando esse irmão estava fazendo aquele xingamento. Então, só que isso era a minha interpretação. Eu que recebi dessa forma. Se, por exemplo, esse mesmo fato poderia ser de uma criancinha de 1 aninho e pouco, balbuciando palavras que ela nem sabe o que é e que seriam de xingamentos também, a minha interpretação não seria de estar sendo ferida, porque eu sei que ela não estava agredindo. Então, só um exemplo de como é a própria interpretação que nós sempre temos, e isso é válido para todas as pessoas, o universo aqui é feito dessa forma. Então, todos têm contra o irmão sempre a própria interpretação do passado. Quando eu digo que alguém no passado me agrediu, ou me roubou, ou me feriu, eu estou me referindo a eu me senti roubada, eu me senti ferida, e eu me senti agredida por essa pessoa, e é o meu sentimento que eu tive naquela ocasião que eu tenho contra ela agora, e isso nunca inclui o que essa pessoa estava sentindo naquele momento por mim. Porque eu não tenho acesso, vamos dizer assim, à interpretação dessa pessoa, porque as interpretações são pessoais. Eu não sei o que a pessoa tem contra mim. Talvez numa vida anterior eu a tivesse ferido, e ela tenha, então, a própria interpretação contra mim. Então, são centenas, milhares de situações que o ego faz, mas sempre para separar, para provar de uma individualidade, para fazer esse mundo individual, onde cada um, cada ser, cada indivíduo tem um mundo privado. E dentro desse mundo privado é que ele anda sozinho, e que ele sempre tem apenas as próprias reações a todas as situações desse mundo, e nunca as reações do outro contra si. Portanto, ele não vê que fez essas figuras e que elas não são íntegras. Então, como tenho a minha própria interpretação, eu não vejo que fui eu mesmo, a nível de mente, que também fiz essa figura. Então, vejo só quem que fez essa figura contra a qual agora estou me sentindo ressentida, que é esse irmão. A própria mente é que nem o sonhador do sonho que faz os personagens dentro do sonho, e que o sonhador do sonho sempre se interpreta a si mesmo como sendo um personagem dentro do sonho, e ele também fez os outros personagens dentro do sonho, e mal ele sabe que tudo aquilo que os outros estão fazendo a ele dentro do sonho também é a mesma mente do sonhador
que produziu isso. Assim também aqui, a nível de mundo físico, de mundo separado aqui, de mundo comportamental. Nós temos sempre a nossa própria reação, mas, na verdade, essas reações são justamente para nós não nos voltarmos na mente, ficar dentro da individualidade, porque dentro da individualidade não há como enxergar, como saber que fomos nós que também fizemos a figura do irmão, e botamos a fala dentro dessa figura. Na verdade, não existe o irmão como figura lá fora. Então, nós o fizemos, e, portanto, essas figuras não são íntegras, não são a realidade. Não, nada dentro dessa figura é real, não é o Cristo que eu estou vendo quando eu estou vendo a partir do meu ser individual para um outro ser individual. São figuras que não têm testemunhas, sendo percebidas apenas em uma mente separada. Não tem testemunhas porque não são reais. Então, elas simplesmente, no momento que eu volto para a mente e olho para a mente desperta, essas figuras desaparecem. Assim como as figuras do sonho não têm testemunhas. Nós podemos até ver dentro do sonho, sonhar, dentro do sonho alguém fazer algo. Mas quando acordamos, nós vemos que não tem testemunha. Na verdade, se eu sonhei com uma outra pessoa que ela fez algo a mim, quando eu acordo do sonho, eu vejo que, na verdade, nada disso aconteceu, porque não tinha como ter testemunhas, porque era um sonho, não era real. Assim também as figuras contra as quais nós sempre temos a nossa própria reação, elas não têm testemunhas. Basta nós voltarmos para a mente, sair do nível da figura do sonho e voltar para o sonhador, voltar para a mente e perceber que as figuras que nós estávamos vendo eram só figuras sonhadas. Por isso que elas, na realidade, quando nós despertamos desse sonho de mundo, elas não têm testemunhas. É através dessas estranhas e sombrias figuras que os insanos se relacionam com seu mundo insano. Então, o que é todas as pessoas do universo aqui, todas as consciências individuais, reagindo, se relacionando com outras consciências individuais? Como ele diz aqui, são os insanos se relacionando no mundo insano. O mundo sonhado pelo ego é um mundo insano. E os relacionamentos dentro do mundo também são insanos, porque eles não refletem a criação de Deus, eles não refletem a extensão do amor, eles refletem o medo. E por isso que são insanos. Pois eles só veem aqueles que lhe relembram essas imagens e é com elas que se relacionam. Então, dentro da consciência individual, todos os demais seres individuais só servem para nos relembrar essas figuras. Nenhuma das figuras nos mostra a realidade do Cristo, a realidade do Criador de Deus. Elas simplesmente mostram mais figuras, e é dentro dessas figuras projetadas, então, que os relacionamentos acontecem. Assim, de fato, se comunicam com aqueles que não estão presentes, e são eles que lhes respondem. Olha aqui a metafísica. Quando eu reajo a uma figura de um irmão, eu estou reagindo a alguém que não está presente. Quem que não está presente? O Cristo, porque eu não estou vendo a realidade, eu não estou vendo a verdade, estou vendo uma figura e, na verdade, a realidade por detrás daquela outra figura que é o meu irmão, a realidade dele, para mim, enquanto figura, ela não está presente, eu não estou vendo Cristo. Então, por isso que é uma comunicação com aquele que não está presente, é uma comunicação de figura para figura. E são essas figuras que respondem. Por isso que a agressão, o não entendimento, então, é possível ferir e ser ferido dentro do sonho. Por quê?
porque estou reagindo não com a realidade, não com o que é real, não com Cristo, não com a criação de Deus, mas sim com figuras dentro do sonho. Mas como estou também a partir de uma figura dentro do sonho, se não estou voltada para a mente e voltada para o Cristo, e sim, identificado dentro do ser individual, eu estou me comunicando com outros seres individuais, que são essas figuras, e são essas figuras que respondem. Então, aparentemente, dentro do sonho, então, dentro do mundo ilusório aqui, nós podemos dizer, não, mas a agressão, sim, o irmão, se eu xingar ele vai me xingar de volta, se eu ataco ele vai revidar. Sim, só que quem está respondendo não é a realidade do irmão. É aquilo que a minha mente projetou lá fora, e esse lá fora responde para mim, essa coisa que eu projetei para fora, e não a realidade do Cristo. E ninguém ouve a resposta dada por eles, a não ser aquele que as invocou, e só ele acredita que responderam. Então, por isso que é tão altamente individualizado, e tão confuso, e tão incompreensivo, e há tanta não comunicação dentro das figuras, porque eu só ouço daquilo do irmão que eu invoquei. Eu posso até pensar que invoquei outra coisa, como ele vai dizer ali, mas a realidade é que a resposta é sempre aquilo que a intenção da mente fez. E se a intenção era separar, eu vou receber um testemunho de separação do irmão. E é isso que vão acreditar que respondeu. A projeção faz a percepção e tu não podes ver além dela. Então, a projeção. Quem projeta não são os indivíduos aqui, não é a consciência individual. Como já foi dito várias vezes, não é porque eu vou amaldiçoar o meu vizinho que agora ele vai sair e vai se acidentar. Se isso estava no roteiro e ele se acidentou, não é porque eu desejei a morte dele aqui, e sim a nível de mente. A projeção é o nível da mente unificada separada. A mente, que é a minha mente, que fez a projeção de uma consciência individual, que eu penso que sou eu, e de todos os irmãos. Então, essa mente unificada, separada, que projeta e faz a percepção. E a percepção é que agora ela está dividida em bilhões de consciências individuais, e eu não e estando igual, e estando identificada com a percepção individual, eu não posso ver além dela. Eu só vejo o que a percepção individual me mostra. Por isso que aparentemente parece que tem um irmão, um estranho lá fora. Não consigo ver a partir da consciência individual que foi a minha mente, que fui eu mesma, enquanto mente, que projetei isso, que projetei, que nem um sonhador do sonho, que projetei todos os personagens. Atacaste o teu irmão uma e outra vez, porque viste nele a sombra de uma figura do teu mundo privado. Então, o ataque ao irmão aqui, ele acontece justamente porque vejo um ser separado dentro do mundo que eu mesma fiz. E por ser assim, não podes deixar de atacar a ti mesmo em primeiro lugar, pois o que atacas não está nos outros. Então, sempre é a partir da mente. A mente, ela ataca a si mesmo, e dentro da consciência individual, esse ataque a si mesmo é representado, às vezes, por duas figuras, duas consciências individuais, eu e o meu irmão. Mas, na verdade, o irmão ainda é minha mente e eu sou a minha mente. Então, em primeiro lugar, eu sempre ataco a mim mesmo. É impossível atacar o irmão e não ser um ataque a si mesmo. Sua única realidade. Então, o que nós atacamos não está nos outros, ainda é mim mesmo, porque é minha mente que fez isso. Sua única realidade está na tua própria mente. E ao atacares a outros, estás literalmente atacando o que não existe. Novamente, é que nem as figuras do sonho. Atacar, sonhar
ser um personagem que acredita que precisa atacar um outro dentro do sonho. Na verdade, não estou atacando ninguém a não ser a mim mesmo. Sou só eu que estou sentindo isso, e isso estou fazendo a mim mesmo. E mais ainda, na verdade, quando eu despertava, eu descobri que nem isso fiz. Foi um sonho, foi uma ilusão, foi um nada que parecia ser algo. Então, a única realidade, como ele diz, como ele falou aqui, está na tua própria mente. Então, o que eu estou sentindo? Se eu estou ainda dentro do sonho, o personagem do sonho, o que para mim é realidade dentro do sonho é que eu, como personagem do sonho, eu estou sentindo, e quando ataco a outros dentro do sonho, eu estou sentindo que estou atacando, mas na verdade não estou fazendo nada. Simplesmente porque não é real. Os iludidos podem ser muito destrutivos, pois não reconhecem que condenaram a si mesmos. Basta olhar esse mundo. Quantas pessoas, quanta dor, quanta destruição. Se todos os personagens dentro do mundo são figuras como dentro de um sonho, é muito verdade que podem ser muito destrutivos. As guerras mostraram isso. Nem preciso citar muitas coisas de destruição, porque todos já tiveram seus testemunhos disso, e isso só acontece porque não reconhecem. Esses personagens ainda estão identificados com a figura do sonho e não sabem que são o sonhador do sonho. E por isso é que eles se condenam a si mesmos. Não desejam morrer, no entanto, não é sua vontade abandonar a condenação. Então, esses personagens, enquanto no sonho, eles não querem morrer. Ninguém quer morrer aqui como indivíduo, mas não reconhecem que, na verdade, eles não têm vontade de abandonar a condenação, querem ainda ser um ser individual. Então, são duas ordens impossíveis. A vida, ela é um dia compartilhada com Deus. Fora de Deus não há vida. Então, não querem morrer, mas querem ainda as coisas da morte, ou seja, não querem abandonar a condenação. Não querem perdoar o irmão, e, no entanto, não querem morrer. Então, como que vão despertar se estão dispostos a permanecer aprisionados em um sistema de morte justamente por preferirem condenar o irmão, por preferirem odiar a figura projetada, que não é real, ao invés de escolherem ver o Cristo que é real. E assim se separam em seus mundos privados, onde tudo é desordenado e onde o que está dentro aparenta estar fora. Tudo está dentro da mente, é a mesma mente que projetou tudo dentro desse sonho de ilusão, mas aparentemente, para cada consciência individual, há um mundo inteiro lá fora. Há uma percepção individual e todo mundo lá fora. Só que cada percepção individual, então, tem seu conjunto, seu próprio mundo privado. Só que tudo é desordenado dentro desse mundo privado, porque, aparentemente, estando lá do lado de fora, você está à mercê do que está acontecendo, que seria dentro de mim, mas aparentemente sendo ensaiado pelo irmão. No entanto, o que está dentro, eles não veem. O que está dentro, o que é a realidade de cada ser, da mente? Ainda é o poder de Deus, porque Deus se estendeu assim na criação da mente. Então, isso que está dentro, a santidade que está dentro de cada mente e que é a fonte de vida, a fonte de poder, por detrás da mente, por isso que temos vida, essas figuras não veem, pois não são capazes de reconhecer a realidade dos seus irmãos. Não vendo nos irmãos a realidade do Cristo, do poder de Deus, da santidade, não vendo o Filho de Deus no irmão, também não se reconhecem assim. Tu não tens mais do que duas emoções, assim como no teu mundo privado, reages a cada uma como se fosse a outra.
Mesmo assim, no teu mundo privado, reages a cada uma como se fosse a outra. Então, nós só temos duas emoções, amor e medo. Mas dentro do sonho, nós invertemos amor e medo. Confundimos amor com coisas que, na verdade, vieram do medo. Como falei, veio da escassez, veio da barganha, veio da necessidade de preencher um vazio, veio da necessidade de fazer-se passar por amoroso ou tentar usurpar da função de Deus de ser amor. Enfim, nós confundimos. Ele segue aqui dizendo, pois o amor não pode habitar em um mundo à parte, onde não é reconhecido quando vem. O amor só existe um. Só existe o amor de Deus que é compartilhado com a criação. Isso é amor, e isso não pode habitar num mundo à parte. O amor não pode ser fracionado, não pode existir um lugar onde eu dou o amor e ao outro não. O amor, ele é total, ele é íntegro como o próprio Deus é. Ele é a totalidade. Então, o amor, ele não pode habitar no mundo à parte, no mundo de separação. E porque nesse mundo da separação, por ser separação, a totalidade não é reconhecida. Então, mesmo o amor estando presente, porque está na nossa mente, ele não é reconhecido. Se vês o teu próprio ódio como se fosse o teu irmão, não o estás vendo. Como que eu posso ver meu próprio ódio no irmão? Lembrando que eu não sou essa figura igual o irmão. Eu sou a mente que projetou o irmão e projetou essa figura que eu chamo de eu. Esse eu individual, esse eu físico e psicológico, esse eu dentro de um corpo. Então, se eu vejo o meu próprio ódio a nível de mente, se eu sou mente e vejo o meu ódio na figura do irmão, então eu não posso ver o que o irmão é. Eu não estarei vendo o Cristo que ele é. Todos são atraídos pelo que amam e se afastam do que temem. Isso é uma lei tanto do céu como na terra. Aquilo que nós amamos, nós somos atraídos, e aquilo que tememos, nós queremos nos afastar. Isso é um fato. Só que tu reages ao amor com medo e te afastas dele. Quando nós não reconhecemos o amor, que é o único sentimento real e imutável de Deus, nós nos afastamos dele porque nós pensamos que o amor é medo. A partir da crença de separação, quando ficamos com medo do amor, de Deus, do castigo de Deus, nós ficamos com medo do amor. E do medo todos querem se afastar. Então, nós nos afastamos do amor, pensando que estamos nos afastando do medo. No entanto, o medo te atrai, o medo que é separação, que é aquilo que é a individualidade, que vai contra o amor, e é isso que nos atrai. Nós ainda queremos ser individuais, ainda queremos ser separados. Então, na verdade, é o medo e não o amor que nos atrai. O medo te atrai, e acreditando que é amor, tu o chamas para ti. Então, invertendo a ordem das coisas, chamando a Deus de medo e chamando o mundo que nós pensamos que fizemos de amor, nós somos atraídos pelo amor do mundo, que na realidade é o medo. E nos afastamos do amor de Deus, que aparentemente a nossa mente tem, a mente separada, ela tem medo, mas que na verdade ainda é o amor. O teu mundo privado está cheio de figuras de medo que convidaste a entrar, e todo o amor que os teus irmãos te oferecem, tu não vês. O amor que o Cristo oferece através das figuras dos irmãos, nós não vemos. Por quê? Porque nós fizemos um mundo privado feito a partir de medo. Se ele foi feito a partir do medo, nós convidamos para entrar todo o medo. E o amor que também está presente em cada irmão, porque não existiria figura se não existiria a mente, e a mente é a criação de Deus, então a mente tem esse amor. Esse nós não conseguimos reconhecer no irmão quando estamos no medo. Quando olhas para o teu mundo com olhos abertos, ou seja, quando olhas
a partir da visão do Espírito Santo, a partir da visão da mente corrigida, necessariamente te ocorre que caíste na insanidade. Então, quando nós tivermos com os olhos abertos, ou seja, não com a visão física, com a visão espiritual, quando nós estivermos reconhecido o Cristo como a única realidade, vai nos ocorrer que isso que nós vimos nesse mundo aqui foi apenas um sonho que nós caímos na insanidade, um sonho insano que tivemos. Vês o que não existe e ouves o que não tem som. Esse mundo parece tão barulhento e tão feito de figuras diferentes e intercambiadas o tempo todo. No entanto, nós não estamos vendo nada e ouvindo nada como Cristo. Estamos dormindo, porque é impossível ver e ouvir o que não existe. Então, nós enquanto mente, estamos dormindo. E sonhando que somos uma individualidade, um fracionamento dentro do sonho, e que interage com outras figuras, e que vê e ouve outras figuras. As tuas manifestações das emoções são o oposto do que são as emoções. Então, as manifestações aqui, se eu tenho medo na mente, aparentemente eu busco me salvar desse medo através de um amor aqui dentro da separação. E, na verdade, o que é amor na mente, que é o reconhecimento da unicidade com Deus, eu fujo dele porque tenho medo de Deus. Então, o que acontece? As manifestações aqui de amor, elas, na verdade, ainda são ódio. Então, eu amo o ódio e tenho medo, já que as únicas emoções são amor e medo, e tenho medo do amor real, do amor de Deus, do único amor que é. Tenho medo disso, e assim as reações, então, são bem-vindas ao medo e fujo do amor real. Não te comunicas com ninguém e estás tão isolado da realidade como se estivesse sozinho em todo o universo. Quando não estamos vendo o amor de Deus, que é o Cristo, no irmão, na verdade, estamos reagindo com medo e aparentemente podemos estar reagindo a ele, mas estamos reagindo dentro da nossa interpretação. E, no entanto, estamos sozinhos em todo o universo, porque para sermos íntegros, para sermos o ser que Deus criou, eu tenho que me reconhecer como a mim mesmo no irmão. Eu tenho que me reconhecer como mente unificada, a mente criada por Deus. Qualquer coisa abaixo disso e dividido, não estou reconhecendo o Cristo que sou e nem o Cristo que é o irmão. Na tua loucura, deixas de ver completamente a realidade e para onde quer que olhes, vês apenas a tua própria mente dividida. O universo inteirinho, o universo físico, e com todas as emoções dentro desse universo físico, na verdade, são a nossa própria mente dividida. Tudo veio da única mente unificada, separada, da mente dividida, e é isso que nós conseguimos ver no mundo, apenas isso. Deus te chama e tu não ouves, pois estás preocupado com a tua própria voz. Quando estamos preocupados em melhorar o mundo, ou em julgar o mundo, ou condenar o mundo, ou em dar realidade a esse mundo, ao invés de permitir a cura da mente, nós não estamos ouvindo a voz de Deus. E estamos simplesmente preocupados com a própria voz, com a própria individualidade, que quer permanecer existindo como individualidade, não quer ser um com o irmão, não quer ser o Cristo junto com o irmão, ainda quer ser uma individualidade. E a visão de Cristo não está na tua vista, pois olhas para ti mesmo sozinho. O que
se vê separado do irmão, está olhando sozinho, está interpretando sozinho, a partir da separação. E, olhando sozinho a partir da separação, não está com a visão de Cristo, não está vendo a beleza da criação de Deus, não está vendo o mundo real, que é visto aqui quando visto com a visão de Cristo. Pequena criança, oferecerias isso ao teu pai? Então, é esse mundo individual e insano que eu mesma fiz com todos os personagens. É isso que eu ofereceria a Deus? Deus é merecedor de ganhar isso como uma oferenda nossa? Pois se ofereces a ti mesma, o estás oferecendo a Ele. Nós estamos oferecendo a nós mesmos esse mundo insano quando preferimos ele ao invés de aceitarmos a visão de Cristo para vermos esse mundo em cima desse mundo. E quando nós escolhemos para nós mesmos, na verdade, nós estamos oferecendo isso também a Deus, porque nós somos a extensão de Deus. Tudo que oferecemos a nós, automaticamente, estamos oferecendo a Deus. E estamos oferecendo um mundo insano a Deus. E ele não te dá isso de volta, pois é indigno de ti, porque é indigno dele. Desde o primeiro pensamento de separação, quando nós, naquele pensamento longínquo, dentro da história do tempo e do espaço, parece ser longínquo, quando tivemos o pensamento de separação de um mundo e tentamos oferecer a Deus, Deus não pode aceitar, porque isso é indigno do Cristo. Como que um mundo insano, com tanto sofrimento, tanta separação, com nenhuma esperança, onde cada um tem que andar sozinho, isso é digno de ser dado a Deus? Então, Deus diz, não, isso não é digno do meu filho. Eu não posso dar realidade a isso, porque simplesmente o meu filho tem toda a criação do céu, tem o estado de graça da criação em lugar disso, para receber em lugar disso. Então, Deus não compactua em receber a insanidade e oferecê-la a seu filho. No entanto, Deus então não aceita. No entanto, Ele quer libertar-te disso e deixar-te livre. Então, embora Deus não queira esse mundo nem para si, nem para o seu filho, Deus quer libertar cada consciência individual desse sofrimento e quer que nós voltemos a saber que nós somos uma mente livre. Nós somos tão livres e tão abstratos quanto Deus. Todo o poder é compartilhado conosco e Deus quer que saibamos disso, ao invés de sermos uma imagem projetada dentro de um sonho. A resposta sã do teu pai te diz que o que tens oferecido a ti mesma não é verdadeiro, mas o seu oferecimento a ti nunca mudou. Então, Deus se ofereceu a si mesmo a nós e isso nunca mudou. E é isso que Deus quer que voltemos a saber. E por isso que Ele enviou o Espírito Santo para nos mostrar isso. Tu que não sabes o que fazes, podes aprender o que é insanidade e olhar para o que está além dela. Essa é a expiação, essa é a salvação. Reconhecer a insanidade e ver além. Reconhecer que o mundo aparentemente está fazendo é uma projeção da nossa própria mente, mas dentro da nossa própria mente nós podemos ver além e ver o Cristo, porque nossa mente ainda está em Deus, porque é impossível separar-se de Deus, romper com Deus e continuar tendo vida, e a mente é vida, é a extensão de Deus. É dado a ti aprender como negar a insanidade e sair do teu mundo privado em paz. O Espírito Santo nos faz isso. Então, nós podemos aprender a negar a insanidade. Negar o que a vista física tem nos mostrado, o que os ouvidos físicos têm nos testemunhado, negar que isso seja real. Saber que isso é só uma interpretação e sair desse mundo privado em paz, voltar ao estado de graça da criação de Deus. Verás tudo que negaste nos teus irmãos, porque negaste em ti mesmo.
Então, a paz que está no irmão, Cristo que está no irmão, que nós negamos a nós, a criação que nós negamos, a extensão do amor que nós negamos no irmão, nós podemos voltar a saber dela no irmão e em nós. Pois os amarás e, aproximando-te deles, os atrairás a ti, percebendo-os como testemunhas da realidade que compartilhas com Deus. Os irmãos são as testemunhas da realidade que nós compartilhamos com Deus. O Cristo, toda a criação de Deus, está nos irmãos, e nós, quando vemos o Cristo no irmão, nos lembramos do próprio Deus. Eu estou com eles assim como estou contigo, e nós os atrairemos para que saiam dos seus mundos privados, pois assim como nós estamos unidos, da mesma forma queremos nos unir a eles. O corpo do Cristo, o ser Cristo, a atração do Cristo e do amor é muito mais forte do que o medo do ego e a insanidade do isolamento. Então, Jesus como Cristo, ele está em cada irmão e ele está em nós, e ele quer que nós nos unimos a ele, a essa consciência que foi Jesus, e assim nos unimos a cada irmão. E essa unicidade é a nossa realidade. O Pai dá boas-vindas a todos nós com contentamento, e contentamento é o que devemos oferecer a Ele. Então, esse é o mundo que Deus aceita e recebe e dá graças a Ele. Um mundo de contentamento. Mas é impossível haver contentamento na separação, na individualidade. O contentamento só está no reconhecimento do Cristo. E nisso também há o fim de todo o medo. E sem medo, o que sobra é o contentamento, e é isso que temos para oferecer ao irmão e a Deus. Pois todo filho de Deus é dado a ti, a quem Deus deu a si mesmo. Então, toda a criação agradece a cada um de nós pela nossa existência no Pai, pelo Cristo que nós somos. Cada irmão como Cristo é grato ao nosso ser pelo Cristo que nós somos, pois se nós não existíssemos como Cristo, eles também não seriam Cristos. Então, cada ser é grato. E é isso, esse contentamento que nós recebemos do irmão e que nós oferecemos ao irmão, porque nós somos íntegros graças ao irmão. E esse contentamento vai a Deus. E é Deus que tens que oferecer a eles para reconheceres a sua dádiva a ti. Oferecendo Deus aos irmãos, oferecendo a visão de Cristo, oferecendo o amor aos irmãos, é essa dádiva que Deus também dará a nós. Deus nos ama infinitamente, porque nós amamos aos nossos irmãos. E os nossos irmãos nos amam porque nós somos a completeza deles e nós somos a lembrança de Deus para eles. Então, essa comunhão, esse estado de contentamento, é disso que, dessa comunicação que o céu é repleto, e é isso que há para ser escolhido em lugar desse mundo insano. A visão depende da luz. Então, para ver, é preciso ter luz. Luz é conhecimento. Então, o conhecimento do amor, para nós termos esse contentamento, nós temos que ter o conhecimento do Cristo, da integridade. Então, essa visão de ver o Cristo, visão é o saber. O saber só acontece no conhecimento. Não podes ver na escuridão. O ego está na escuridão. A crença da separação fez um bloqueio para a luz. Então, no momento que nós acreditamos na separação, nós estamos na escuridão. Só que na escuridão não é possível ver. Nós temos que primeiro desbloquear, primeiro tirar a crença da separação para depois vermos na luz. Apesar disso, na escuridão, no mundo privado do sono, tu vês em sonhos, embora os teus olhos estejam fechados. Então, todo esse mundo dual que nós vemos aqui, nós estamos dormindo, estamos no mundo privado do sonho, nossos olhos, como Cristo, estão fechados, no entanto, nós estamos vendo o mundo.
nós temos reações ao mundo, nós estamos interagindo, mas nós estamos interagindo, como ele diz aqui, num mundo privado de sonho. Isso que é esse mundo. E é aqui que vês o que tu mesmo fizeste. Enquanto mente unificada, separada, nós mesmos fizemos esse mundo. Assim como o sonhador do sonho, é ele que fez todo o universo dentro do sonho sonhado, assim nós, enquanto mente separada, fizemos todo esse mundo. Mas deixa que as trevas desapareçam, e tudo que fizeste, tu não mais verás, pois enxergar isso depende da negação da visão. O que é a negação da visão? Negar que nós estamos na luz e a luz é o amor de Deus. Acreditar na separação é negar a visão. E é na escuridão que é possível ver esse mundo dual, o mundo do sofrimento. Na mente corrigida, dentro do estado de graça do Cristo, é impossível ver um mundo de sofrimento, porque o mundo do sofrimento não é real. É uma interpretação da mente culpada. Não havendo mais escuridão na mente, ela vê na luz. E na luz não há o mundo dual que foi projetado pela mente. Isso foi uma fantasia imaginada. Esse mundo dual foi uma fantasia da mente, projetada para parecer real enquanto houver escuridão. Mas, trazendo a luz, isso desaparece. Contudo, da negação da visão não decorre que ela não possa ver. Então, negando a visão não significa que nós agora não podemos mais voltar a ver. Não é pelo fato de nós termos escolhido acreditar na separação que nós não podemos voltar a ver o Cristo, o céu, ou a nossa realidade. Mas é isso que a negação faz, pois através dela tu aceitas a insanidade, acreditando que podes fazer um mundo privado e governar a tua própria percepção. Enquanto mente, nós achamos que podemos fazer um mundo privado, e agora nós podemos guiar a nossa percepção e ter uma interpretação a cada consciência individual, um mundo privado próprio e uma interpretação de uma percepção. Podemos até acreditar nisso e ter essa experiência, mas jamais poderemos tornar isso real. Isso só é visto enquanto nós estivermos com os olhos fechados. O que é abrir os olhos? É abrir a mente para a luz de Deus, para o fato de que nós ainda somos a extensão de Deus, nós não nos separamos dele. Isso é ver na luz, e estando na luz, nós não podemos mais ver o mundo da escuridão. E aí esse mundo dual deixa de parecer que existe, e nós passamos a voltar a ter a grata alegria de voltarmos a reconhecer o Cristo que nós somos. Mas para isso, então, mas para ver, então, um mundo separado, privado, como ele diz aqui, governar por conta própria, como a mente separada fez, mas para isso é necessário que a luz seja excluída. Então, é impossível estar ciente do amor, que o amor é só o amor de Deus, e ver um mundo de insanidade, um mundo de ódio. Para ver esse mundo separado, um mundo de dor, um mundo onde o sofrimento reina e a insanidade é que governa tudo, nós tivemos que excluir o amor de Deus, a luz. Tivemos que imaginar um mundo sem a luz. Quando vem a luz, os sonhos desaparecem e podes ver. Ou seja, despertamos do sonho de separação e voltamos a saber do céu, do Cristo, da nossa realidade, a segunda vinda do Cristo. Não busques a visão através dos teus olhos, pois fizeste um modo de ver para que pudesses ver na escuridão, e nisso estás enganado. Então, o que nós fizemos para ver na escuridão? Um corpo físico, um instrumento próprio para ver de forma de consciência individual. Então, sem essa projeção de um mundo separado de corpos físicos, nós não poderíamos fracionar a consciência em bilhões de pedacinhos e ter consciência individual. Então,
E agora o apelo está em nós não usarmos os olhos físicos, e sim a nossa mente, olhar com a visão de Cristo, para realmente vermos na luz. Além dessa escuridão, e ainda dentro de ti, está a visão de Cristo. Deus colocou dentro de nós a visão de Cristo, é através do Espírito Santo. Ele tem guardado a visão de Cristo dentro de cada fracionamento de consciência. Não existe um único lugar dentro da separação que o Espírito Santo, a visão de Cristo, não esteja disponível para ser escolhida, para ser vista. Então, está a visão de Cristo que olha para tudo na luz. Então, nós não precisamos fazer nada, nós só precisamos mudar a nossa interpretação da separação da escuridão para a aceitação da luz do Espírito Santo. E aí estaremos com a visão de Cristo, que vê tudo na luz, vê tudo no amor, vê tudo na integridade. A tua visão vem do medo. Então, o que os olhos físicos nos mostram na separação vem do medo, por isso que é amedrontador. Nem poderia ser de outra forma. Assim como a sua vem do amor. Então, a visão que vem do Cristo, ou do Espírito Santo, ela vem do amor. Por isso que ela se reconhece a si mesma por detrás de cada coisa separada. E reconhecendo-se a si mesma, ela ama o que vê. E no amor, o medo simplesmente deixa de existir. E é assim que a nossa mente volta a saber do seu estado de graça. E ele vê para ti como tua testemunha do mundo real. Então, a visão que o Espírito Santo tem para nós sobre esse mundo é que é o mundo real, o sonho feliz. É o que é visto dentro do amor, onde não há mais morte, não há separação, não há sofrimento. E sim, testemunhas da unicidade, onde tudo vem do mesmo, tudo ainda vem do Cristo. Ele, então, o que essa visão, então, vê para nós, ele é a manifestação do Espírito Santo, olhando para o mundo real, invocando as suas testemunhas e atraindo-as para ti. Então, vem as testemunhas do amor, ao invés das testemunhas da separação, quando nós aceitamos a visão de Cristo. E a visão de Cristo, que é a manifestação do Espírito Santo. Ele ama o que vê dentro de ti e quer estendê-lo. Então, o irmão que olha, que quando nós olhamos na visão de Cristo, o irmão, o Cristo do irmão olha para nós e ele vê, e ele nos ama como Cristo, e ele quer estender-se a nós. E ele não voltará para o Pai enquanto não tiver estendido a tua percepção até o Pai. O Cristo só volta ao Pai quando a nossa percepção estiver tão corrigida que ela for igual ao conhecimento de Deus. E lá já não há mais percepção, pois ele o terá levado de volta ao Pai, junto com ele. O Espírito Santo tem essa dádiva da visão de Cristo. A visão de Cristo nos leva de volta ao Pai, e lá que a percepção é elevada à condição novamente de conhecimento, porque o pai conhece o seu filho e o seu filho se reconhece a si mesmo em toda a criação e conhece o pai. E é isso que vem depois que nós permitimos nos a usarmos da visão de Cristo ao invés da visão do medo para a nossa realidade. Tens apenas duas emoções, uma feita por ti e outra que foi dada. A visão a emoção do amor, ela nos é dada por Deus, ela é compartilhada. O medo nós fizemos, por ocasião do momento da separação. Cada um é um modo de ver e mundos diferentes nascem em função de suas óticas diferentes. Então, o amor vê o mundo real aqui no sonho. O medo vê o mundo dual, o mundo da separação.
Vê através da visão que te é dada, pois através da visão de Cristo, ele contempla a si mesmo. Cristo sempre se contempla a si mesmo por detrás de cada coisa separada. O Cristo contempla a si mesmo. E vendo que ele conhece o seu Pai. Então, reconhecendo assim, automaticamente se conhece o Pai. Além dos teus sonhos mais escuros, ele vê o Filho de Deus sem culpa dentro de ti, brilhando na radiância perfeita que não é atenuada pelos teus sonhos. Esse é o despertar. Esse é o fim do sonho. Essa é a volta de Cristo. A visão de Cristo, Cristo que nós somos. E nós aceitando essa visão, ele olha para dentro de nós, vê a radiância perfeita do Cristo e não a figura projetada do sonho. E é assim que as figuras do sonho são deixadas para trás. E isso tu verás na medida em que olhares com ele, pois a sua visão é a sua dádiva de amor a ti, dada a ele pelo Pai para ti. Então, nós veremos o Cristo, a gloriosa volta ao retorno do estado de céu, olhando na visão de Cristo, e essa visão é a dádiva de amor do Pai a nós, e de nós pelo Pai. O Espírito Santo é a luz na qual Cristo está revelado. Para nós, dentro do sonho, é o Espírito Santo que tem a visão de Cristo. E todos aqueles que querem contemplá-lo podem vê-lo, pois pediram luz. Todos que querem ver a luz de Cristo, o Cristo lhes mostra a luz, porque é isso que querem. E não o verão sozinhos, pois ele não é sozinho, assim como eles também não o são. Então, Cristo não é sozinho, nem as figuras dentro do sonho são sozinhas. Então, quando nós quisermos ver o Cristo, todos verão o Cristo, porque nós ainda somos a realidade, não existe um mundo separado, não existem seres separados. Existe o Cristo manifesto por detrás de cada figura individual. E reconhecendo um, reconhecemos o Cristo em todos. Porque viram o Filho, ressuscitaram nele para o Pai. É o fim do sonho, o feliz retorno à consciência do céu. Ver o Filho, ver o Cristo, ressuscitamos nele para o Pai. E tudo isso eles compreenderão, porque olharam para dentro e viram, além da escuridão, o Cristo presente neles e o reconheceram. E essa é a salvação, ver o Cristo no irmão e o reconhecer, porque o estamos vendo a partir da visão do Espírito Santo. Na sanidade da sua visão, eles olharam para si próprios com amor, vendo-se como o Espírito Santo os vê. E com essa visão da verdade em si mesmos, veio toda a beleza do mundo para brilhar sobre eles. Então, esta é a forma de despertar do mundo, de largar de todos os sonhos e de finalmente voltar à radiância do estado de Cristo. Aceitar a visão do Cristo em lugar da individualidade, do medo e da separação. Só que antes de aceitarmos isso, nós temos que reconhecer o medo pelo medo e o amor pelo amor, e não o que o ego fez do medo e o que o ego fez do amor, porque o ego inverteu ambos. Então, precisamos corrigir na nossa mente, reconhecer o que é o amor verdadeiro, que é o amor unicidade, voltar e saber que aquilo que é amor dentro do mundo é apenas medo, porque é separador, porque fraciona o ser, porque é o mundo visto na escuridão e não a realidade de Deus. Então, permitindo que o Espírito Santo gradualmente nos corrija a visão, para que voltemos a reconhecer o que é amor e o que é medo, o amor atrai a si mesmo e do medo todos se afastam. Todos são atraídos pelo amor e todos se afastam do medo desde que reconheçam verdadeiramente. Mas quando reconhecem e invertem
essa situação fazem a mesma coisa. Por isso que o despertar é tão simples, mas primeiro é preciso corrigir dentro da própria consciência o conceito do que é o verdadeiro amor e o conceito do que é o medo. Permitir que o Espírito Santo corrija isso nas nossas visões, na nossa mente, que assim a visão virá automaticamente quando estivermos realmente sabendo que o amor é amor e o medo é medo, e assim nós seremos atraídos pelo amor da criação do Cristo e nos afastaremos do medo da separação, do medo da crença de separação de Deus e da crença da separação entre os irmãos. E voltaremos a ver com a visão de Cristo em lugar da visão do medo, porque o mundo do medo não é digno nem de nós, nem de Deus, mas o mundo do amor é o próprio céu, e é digno do Filho de Deus, é digno de nós, é digno de Deus. Isso Jesus tinha sobre as duas emoções. É isso. Foi um pouco mais longo hoje, mas como eu disse, fiz questão assim, de nós passarmos isso, porque na prática, nós lembrando um instante de o que é medo e o que é amor, e permitindo a visão do Espírito Santo, um instante passado nisso, já faz com que uma luz entre na nossa mente e nós passemos a ver diferente e a receber um outro mundo, um mundo do mundo real, os reflexos da expressão do amor, ao invés dos reflexos da expressão do medo. E é assim que a nossa mente será convencida e voltará a reconhecer o amor como pelo amor, e não mais o amor por medo. E isso que o Espírito Santo tem nos ensinado. E toda a gratidão a isso. Gente, alguma dúvida, algum comentário aqui? Nós podemos fazer uma interação ainda? Não? Eu vou encerrando então aqui, porque nós encerramos aqui a nossa sessão. E gratidão pelo amor não ter sido modificado em nada devido a um sonho de separação. Toda gratidão a isso.